Capítulo 3. A dualidade do destino. Enquanto nos encontrávamos no limiar da decisão, a dualidade do destino se tornava cada vez mais evidente. O caminho da justiça estava repleto de perigos e incertezas, mas também carregava consigo a possibilidade de redenção. Por outro lado, o recuo significaria deixar impune aqueles que abusaram de seu poder e perpetuaram a injustiça. Apesar dos riscos iminentes, Ana e eu decidimos seguir em frente. Não podíamos permitir que o medo nos dominasse e nos impedisse de lutar por um mundo melhor. Movidos por uma mistura de determinação e inquietação, mergulhamos ainda mais fundo na escuridão que nos cercava. A cidade parecia estar ciente de nossos passos, cada sombra oculta observando nossos movimentos. Nossa presença não passava despercebida, e os poderosos que escondiam seus segredos estavam dispostos a fazer qualquer coisa para manter seu império de corrupção intacto. A cada novo obstáculo que enfrentávamos, a dualidade dentro de mim se intensificava. Eu me lembrava dos atos sombrios que havia cometido no passado, das vidas que havia afetado e das consequências que minhas escolhas tiveram. O arrependimento se entrelaçava com a esperança de redenção, uma batalha interna que me consumia. Enquanto isso, Ana mostrava-se cada vez mais determinada e destemida. Sua busca por justiça havia se tornado uma missão pessoal, uma maneira de honrar a memória e de dar voz às vítimas silenciadas. Sua coragem inspirava não apenas a mim, mas também a todos que encontrávamos em nosso caminho. Foi durante uma noite sombria e chuvosa que nos encontramos diante de uma escolha crucial. Em uma reviravolta inesperada dos acontecimentos, nos deparamos com a oportunidade de expor publicamente os poderosos envolvidos no crime. A decisão que tomássemos naquele momento definiria não apenas nossos destinos individuais, mas também o destino da cidade e de todos aqueles que haviam sido afetados pela corrupção. Enfrentando a dualidade de nossos próprios corações, nos preparamos para enfrentar as consequências de nossas ações. Sabíamos que a justiça não seria conquistada sem sacrifícios, mas estávamos dispostos a enfrentar o que fosse necessário para revelar a verdade e colocar um fim à impunidade que havia prevalecido por tanto tempo. Capítulo 4. O julgamento da consciência. O julgamento da consciência era iminente. Após expormos publicamente os poderosos envolvidos no crime, a cidade estava mergulhada em uma mistura de choque, revolta e esperança. As ruas fervilhavam promessas de mudança, mas também como a ameaça de retaliação por parte daqueles que se sentiam acuados. Enquanto aguardávamos os desenrolar dos acontecimentos, minha mente era atormentada pelos fantasmas do passado. Recordações sombrias ressurgiam, trazendo consigo uma enxurrada de emoções conflitantes. O arrependimento e a culpa se entrelaçavam, desafiando minha busca pela evolução e pela redenção. Ana, por sua vez, irradiava uma confiança inabalável. Ela estava determinada a enfrentar os desafios que surgiram em nosso caminho, não importando as quão intimidantes eles pudessem parecer. Sua força e coragem continuavam a inspirar todos ao seu redor, fazendo com que a esperança florescesse em meio ao caos. Enquanto a cidade aguardava ansiosamente o julgamento dos corruptos, fomos confrontados com uma série de obstáculos. Aqueles que antes pareciam aliados revelaram suas verdadeiras intenções, traindo-nos e tentando sabotar nossos esforços. A justiça parecia distante e a escuridão ameaçava engolir tudo o que tínhamos conquistado. No entanto, em meio às adversidades, encontramos aliados improváveis, indivíduos corajosos e destemidos que se juntaram à nossa causa, dispostos a lutar contra a corrupção e a injustiça. Unidos, formamos uma resistência poderosa, determinados a desafiar o sistema
e a restaurar a confiança naqueles que deveriam proteger e servir a sociedade. O dia do julgamento finalmente chegou. O tribunal estava repleto de expectativa e tensão. Os corruptos agora se encontravam diante das consequências de seus atos, suas máscaras despedaçadas e suas mentiras expostas. Enquanto os fatos eram revelados um a um, a verdade emergia com uma lâmina afiada, cortando através das camadas de engano e falsidade. No entanto, o desfecho do julgamento não seria tão simples. A corrupção havia enraizado profundamente suas garras na sociedade, e aqueles com poder e influência lutavam para manter sua impunidade. Manipulações, subornos e ameaças lançavam uma sombra sinistra sobre o processo judicial, colocando em risco a justiça que tanto almejávamos. Capítulo 5. A redenção da alma. Após o intenso julgamento, o destino da cidade pendia em um fio tênue. A justiça havia sido posta à prova, revelando sua vulnerabilidade diante das forças corruptas. Era chegada a hora de enfrentar as consequências e encontrar uma forma de redenção, não apenas para a cidade, mas também para aqueles que se deixaram levar pelo caminho da escuridão. Enquanto a sociedade se recuperava do impacto do julgamento, eu me via diante de um dilema interno. O arrependimento e a busca pela evolução da minha própria alma continuavam a me assombrar. Seria possível encontrar redenção para um ser tão imerso em sombras como eu? Enquanto eu questionava meu propósito e minha capacidade de mudança, Ana permanecia ao meu lado, irradiando amor e compreensão. Ela sabia que a evolução não ocorria da noite para o dia e que era necessário tempo e perseverança para que uma alma se transformasse verdadeiramente. Juntos, traçamos um plano para resgatar aqueles que ainda estavam perdidos na escuridão. Criamos um programa de reabilitação, oferecendo suporte e oportunidades de redenção para aqueles dispostos a abandonar suas antigas práticas corruptas. Era um caminho árduo, mas acreditávamos na capacidade das pessoas de se transformarem quando lhes era dada uma chance genuína. À medida que o programa de reabilitação se expandia, testemunhamos pequenos milagres acontecerem diante de nossos olhos. Indivíduos que outrora haviam sido parte do sistema corrupto encontraram uma nova luz em seus corações. Suas ações começaram a refletir um desejo genuíno de reparação e renovação. No entanto, todos estavam dispostos a se redimir. A batalha entre a luz e as trevas continuava, e alguns persistiam em sua sede por poder e vingança. Esses elementos malignos, incapazes de se libertar de suas próprias correntes, representavam uma ameaça constante à nossa busca pela redenção. À medida que os confrontávamos, descobrimos que a redenção não era apenas uma jornada pessoal, mas também uma missão coletiva. Era necessário unir forças, criar alianças improváveis e enfrentar nossos medos mais profundos. A redenção não poderia ser alcançada apenas individualmente, mas sim com esforço conjunto para superar as sombras que nos cercavam. Capítulo 6. O despertar da consciência. O sol brilhava intensamente sobre a cidade renovada. Após inúmeros desafios e confrontos, a redenção finalmente começava a tomar forma. O programa de reabilitação estava em pleno funcionamento, oferecendo um caminho de transformação para aqueles que desejavam abandonar o lado obscuro de suas vidas. Enquanto isso, Ana e eu continuávamos nossa jornada em busca da evolução espiritual. Nossa ligação se fortalecia a cada dia, e juntos aprendíamos lições valiosas sobre o poder do amor, do perdão e da compaixão. Descobrimos que a verdadeira redenção não consistia apenas em se livrar dos erros do passado, mas também abraçar a plenitude de nosso potencial como seres humanos. Enquanto refletíamos sobre nossas experiências,
nos deparamos com um mistério intrigante que assolava a cidade. Relatos de acontecimentos sobrenaturais começaram a surgir, desafiando as crenças convencionais e despertando a curiosidade de todos. Esses eventos misteriosos pareciam estar conectados a uma antiga profecia que falava sobre a ascensão de uma entidade transcendental, capaz de trazer equilíbrio e harmonia à cidade. Movidos pela nossa sede de conhecimento e nosso compromisso com a justiça, embarcamos em uma jornada para desvendar os segredos dessa profecia. Ao longo do caminho, encontramos outros seres igualmente determinados a encontrar respostas, cada um com sua própria jornada de redenção em andamento. Conforme explorávamos as camadas mais profundas da cidade, desvendamos pistas enigmáticas e enfrentamos desafios assombrosos. Encontramos figuras sombrias que ainda resistiam à transformação, desejando manter os status quo e preservar sua influência corrupta. No entanto, nossa determinação e união provaram ser mais fortes, e juntos enfrentamos cada obstáculo com coragem e perseverança. No ápice de nossa jornada, adentramos um templo ancestral, onde as respostas para nossas perguntas mais profundas pareciam aguardar. Lá, fomos confrontados com nossa própria escuridão interior e a necessidade de confrontar nossos medos mais profundos. A redenção não era apenas uma conquista externa, mas também um processo interno de cura e crescimento. À medida que nos aproximávamos do clímax da busca pela redenção, descobrimos que a entidade transcendental não era uma figura externa, mas sim uma representação simbólica da nossa própria capacidade de mudança e evolução. A redenção não estava nas mãos de um ser divino, mas sim dentro de cada um de nós, esperando para ser despertada. Capítulo 7. A Batalha pela Redenção. Acompanhamos a luta intensa e emocionante pela redenção na cidade, onde aqueles que buscavam a transformação enfrentaram uma resistência feroz por parte dos defensores do poder corrupto. Agora, entramos no clímax dessa batalha épica, onde o destino da cidade e de seus habitantes será decidido. Ana, eu e nossos companheiros, unidos por um propósito maior, marchamos corajosamente para o confronto final. Nosso grupo estava fortalecido não apenas pelas habilidades individuais, mas também pelo laço de confiança e solidariedade que havíamos construído ao longo dessa jornada árdua. À medida que avançávamos pelas ruas da cidade, podíamos sentir a energia do ar. A tensão era palpável, os corações batendo em uníssono, impulsionados pela determinação de trazer justiça e redenção a todos aqueles que ansiavam por ela. Finalmente, chegamos ao coração sombrio da cidade, onde o líder supremo do poder corrupto nos aguardava. Era uma figura imponente, envolta em escuridão e sede de poder. Seus olhos brilhavam com a arrogância de quem acreditava ser invencível. O confronto foi intenso e acirrado. Golpes e magias se mesclavam em uma dança mortal, enquanto lutávamos não apenas contra o líder supremo, mas também contra nossos próprios medos e fraquezas. Cada momento representava uma escolha entre o caminho da redenção ou da corrupção. Em meio à batalha, tive um momento de clareza. Percebi que a verdadeira redenção não consistia apenas em derrotar o inimigo, mas também em encontrar compaixão e perdão, inclusive para aqueles que se perderam no caminho. Com essa convicção, redobrei minha determinação e canalizei minha energia para oferecer uma última chance ao líder supremo. Num movimento repentino, desarmei e o deixei-o indefeso diante de mim. Seu semblante estava repleto de surpresa e confusão. Em vez de retribuir o ódio e a violência, estendi-lhe a mão com compaixão. Foi a ganância e a corrupção que o trouxeram até aqui, disse-lhe calmamente. Mas ainda há uma oportunidade de se redimir.
Escolha o caminho da verdade, do arrependimento e da transformação. Junte-se a nós na busca pela redenção. Houve um momento de silêncio tenso. Todos observaram atentamente, esperando pela resposta do líder supremo. E então, contra todas as expectativas, ele tomou minha mão e, AOS Prantos concordou em abandonar o caminho da corrupção e se unir à busca pela redenção. A cidade inteira testemunhou esse momento crucial. As pessoas que haviam acompanhado nossa jornada e ansiavam por mudança foram preenchidas por uma mistura de esperança e alívio. A vitória não se tratava apenas de vencer um inimigo, mas de trazer um ser humano de volta ao caminho da evolução e da transformação. Nos dias que se seguiram, a cidade começou a se reerguer. Novas leis foram estabelecidas, instituições corruptas foram desmanteladas e um novo sentido de justiça e igualdade começou a florescer. O líder supremo, agora aliado na busca pela redenção, desempenhou um papel crucial na reconstrução e na reconciliação da comunidade. Ao final dessa jornada, eu, Ana e nossos companheiros, assim como toda a cidade, aprendemos que a redenção não é um destino final, mas um processo contínuo de evolução e transformação. Através do arrependimento, do perdão e da busca pela justiça, podemos superar nossas falhas e criar um mundo melhor. E assim, János Derviche encerrou sua narrativa, deixando-nos com uma mensagem poderosa. Não importa quão sombrios sejam nossos passados, sempre há a possibilidade de redenção. O caminho pode ser árduo, mas se nos mantivermos fiéis à busca pela justiça, ao arrependimento sincero e à evolução pessoal, poderemos transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor.